Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. Eu sou o Danilo. Eu sou o Marcelo, gente. E hoje a gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre como as HQs, como as histórias em quadrinhos influenciaram a nossa construção como pessoa, a nossa vida. Qual a importância real que essas histórias em quadrinhos tiveram na nossa vida. É um vídeo um pouquinho nostálgico, vídeo um pouquinho emocionado, talvez, porque a gente é meio emotivo nessas questões de HQs. Eu já chorei lendo várias, acho que você não, né? Você é um pouquinho mais duro, né? Eu sou meio cuzão dessas coisas. Se você não é inscrito no canal, já quero pedir pra você, desce a barrinha, clique em inscrever-se, já deixa o like no vídeo porque ajuda a gente pra caramba. E vamos conversar um pouquinho aí sobre essas HQs e sobre a importância delas nas nossas vidas. Bom, a gente praticamente nasceu no final dos anos 80 ali, né? Você é de 87? Eu sou de 65. Eu sou de 87. Então eu sou de 89, então a gente é do final dos anos 80, então a gente foi começar a ler quadrinhos mesmo em meados dos anos 90, no meu caso 97, 98, acredito que você um pouco antes, né? 95, eu 96. comecei a ler as HQs lá pra 93, 94 já. Sim. HQ na verdade não, né? Porque quando eu era criança minha mãe só soltava Maurício de Souza na minha mão ainda, né? Comecei lá. E é legal, porque eu acho que todo mundo começou com Maurício de Souza, né, cara? Grande Maurício de Souza, grande maioria. Cara. E eu, pelo menos, aprendi demais, cara, com todas as histórias. Turma da Mônica, Chico Bento, adorava as histórias do Chico Bento, cara. É engraçado porque Chico Bento, ele sempre foi... É engraçado. Não é especial Maurício de Souza, mas é porque todo mundo começa com Turma da Mônica. E o Chico Bento é curioso que foi quando eu comecei a rir. A soltar a emoção rindo, cara. Rindo. Eu tava lendo e começava a rir, porque eu não aguentava o Chico Bento, cara. Sim. Ele, o Lelezinho, Zé Lelé, tá ligado? Mano, o Nholau. É muito legal, de verdade. Sim, e eu acho que o Maurício de Souza tem essa importância tão grande na vida da maioria das pessoas que começaram a ler quadrinhos. E também por isso que acho que você não leu os Graphics MSPs, né? Cara, ainda não. Então, astronauta. Mas eu, pelo menos, quando eu fui ler as Graphics MSP, a emoção era muito maior, tá ligado? Era uma parada de você sentir realmente tudo que você sentiu lá na infância, com uma conotação mais adulta agora e te ensinando ainda. Mas essas histórias aí, elas não são feitas... são outros desenhistas, né? Sim, e o roteiro também são de outras pessoas também? Tudo é de outros desenhistas. Na verdade, a ideia do Sidney Guzman foi homenagear o Maurício de Souza com as Graphics MSPs. Legal. Então, artistas diferentes pegaram esses personagens e criaram histórias. Isso que é interessante, por exemplo, porque... o Astronauta Magnetar do Danilo Beruti. Cada um tem o seu escritor e o seu desenhista, né? O interessante é que aí o cara coloca toda a sua emoção, né? De como ele lia, de como ele até ele enxergava o mundo daqueles personagens, né? Isso que é muito bacana. Eu pensei por isso aí. E desse início ali, sem dúvida nenhuma, as HQs do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, foi o que começou a me moldar nesse mundo de quadrinhos e tudo mais. Talvez a primeira HQ de super-heróis que eu possa falar que me marcou de verdade tenha sido o Reino do Amanhã. Eu li logo quando ela chegou no Brasil, né? Lá pra 98, 99 talvez, não tenho certeza. O Reino do Amanhã é de 96, mas eu não me lembro quando chegou no Brasil. Mas eu li o Reino do Amanhã e, cara, aqueles desenhos, o impacto daquela história para um garoto de 8, 9 anos foi incrível e foi muito foda, Principalmente porque o Reino do Amanhã é uma história que fala sobre a honra. Sim, então você já começa a ser moldado nessa parada. Porque assim, até quando eu li o Reino do Amanhã, eu li na casa da minha tia, né? Que é as HQs do meu irmão. Eu era acostumado com as histórias do Homem-Aranha, né? Então assim, quando eu li o Reino do Amanhã, porque assim, meu irmão ele tinha a coleção completa. Né? Então, cara, era uma revista atrás da outra, e assim, é legal que cada revista tinha uma capa diferente, sabe, cara? Que assim, quando eu comecei a ler, eu adorei, e assim, aí despertou de querer ler mais. Assim, eu já lia, né? Não foi igual você, o Reino do Amanhã, mas eu achei legal o impacto que o Reino do Amanhã deu, porque é totalmente diferente do que das coisas de arte que eu já tinha visto. O Reino do Amanhã causa um impacto por isso, ainda mais na idade que a gente tinha. Todas essas histórias, cara, que você pensa, um garoto de 9, 10 anos começando a ler essas histórias, vão construindo alguém, tá ligado? Vão construindo uma pessoa, vão construindo... por mais que as pessoas achem que quadrinhos possam ser coisas bobas, mas você tem tantas mensagens em todos esses quadrinhos, cara, tanto diálogo que você lê e fala, caramba, é isso que a vida é, tá ligado? E isso foi moldando muito até chegar a parte da adolescência, que aí eu já tinha entre os meus 12 e 15 anos, que foi quando eu comecei a pegar HQs um pouco mais adultas, né? Legal. V de Vingança,
Watchmen, HQs que eram mais pesadas também, como Cavaleiro das Trevas, você comentou do Spawn, né? Sim, o Spawn. Sim, são HQs que já traziam um peso maior pra você. E, por exemplo, no meu caso, quando eu li o Watchmen, cara, foi de ler o Watchmen até eu virar um fã de história, foi assim, porque eu queria entender o contexto histórico da HQ, eu queria entender o contexto histórico do V de Vingança, e é foda pra caramba você ter esse tipo de incentivo. Porque aí eu era acostumado realmente a ler Turma da Mônica e comprar um almanacão, né, pra ficar pintando essas porra. Caramba, cara, quando eu ganhei a revista do Spawn número 1, e assim, de Chico Bento roubando goiaba do fazendeiro, pro violador arrancando o coração das pessoas, caraca, que choque, cara, caralho, foi muito bom. E assim, e uma coisa muito interessante, né, que a gente até conversava antes sobre isso daí, eu comecei a gostar dessas revistas, né, não assim pela violência que continha, mas por toda um universo diferente do que eu costumava ler, sabe, cara? Do que eu era acostumado a ver em as HQs até mais leves, como do Homem-Aranha, que eu sempre gostei. Eu não sou uma pessoa violenta, sabe? Isso não forjou o meu caráter, sabe, cara? É interessante falar sobre isso, porque assim, a partir da adolescência foi quando realmente eu comecei a ter acesso a essas HQs muito mais violentas. Eu lembro de ter lido Preacher há muito tempo atrás e porra, é violento pra caralho. Eu não li Preacher e nada disso forjou, tá ligado? Eu acho que se a gente brigou alguma vez na vida, com certeza a gente apanhou. Porque a gente nunca foi pessoas violentas, nunca foi pessoas de briga. Então, esse tipo de coisa, de alinhar esse pensamento de que uma parada violenta pode forjar alguém violento. Não, cara, você tem que olhar muito mais pra mensagem do contexto, mensagem de universo, do que simplesmente para cenas isoladas. E eu acho que, pelo menos no meu caso, do caso do Marcelo também, foi isso que a gente fez. E, velho, as HQs têm uma importância, assim, sem tamanho em quem eu sou hoje, de verdade. De verdade, sabe? Você pegar o senso de justiça do Batman, o senso de heroísmo do Superman. O meu herói favorito é o Flash. E é engraçado pensar nisso porque, tipo, eu sempre tive uma inveja do Flash por ele poder voltar no tempo, tá ligado? Pra ele poder voltar no tempo e fazer diferente. Mas ao mesmo tempo eu também tinha a mesma crise que ele, tá ligado? Será que eu devo voltar no tempo? Será que voltar no tempo seria o melhor? E cara, o Barry Allen talvez seja o personagem que mais me faz pensar por conta disso. Eu sempre fiquei, caralho, será que se eu voltasse no tempo seria melhor? Será que a vida seria melhor? Será que alterar o que é foda? E tudo isso faz sua cabeça explodir, cara. Não é somente histórias, tá ligado? É muito mais que isso. Quem lê quadrinhos, quem ama essa arte sabe. Porque a grande diferença do quadrinho para um livro é que você lê, você sente a emoção das palavras que chegam até você e você sente a emoção do visual. E isso é incrível, cara, isso é fantástico. Pessoas que não conhecem as HQs, também tem uma coisa interessante, elas não sabem como essas histórias são identificadas, a gente se identifica com a história, né? Stan Lee ganhou muito por causa disso, Sim. Na verdade, cara, porque ele via o contexto que estava acontecendo na época e ele criava um super-herói de acordo com isso. Sim. Até mesmo o próprio Luke Cage, estava dando uma lida alguns dias atrás, e com toda aquela expansão dos Black Panthers, que eram umas paradas que tinham lá nos Estados Unidos, desculpa, não li tanto. Mas, cara, é bacana como isso influencia as pessoas a se identificarem. Elias, da Jessica Jones, o próprio Spawn, né, cara? Não, mas é gostoso como você se encontra. O Homem-Aranha, eu sempre me identifiquei com o Homem-Aranha. Não por ele ser fudido nem nada, mas sabe... A gente também é. Não, a gente é muito fudido. Compartilha, gente. Se inscreva nesse canal, por favor. A gente precisa disso. Sempre me identifiquei com o Homem-Aranha, sabe? Do jeito, por ser cômico, da forma como ele lida com os problemas, sabe? Isso sempre me deixou muito próximo. Então, muitas vezes, as conversas que até mesmo eu não conseguia ter da profundidade da minha vida, havia uma conversa, um diálogo entre a HQ e eu, porque eu ia descobrindo o que eu ia ter que fazer com os meus problemas. Cara, é sensacional o quanto isso impacta a nossa vida. É fantástico, cara. Dentro disso que o Marcelo falou, é foda você lembrar de HQs, pelo menos no meu caso, que emocionam, sabe? Sim. Eu tô fazendo o guia do Homem-Aranha, que sai esse sábado, então sábado agora vai ter guia do Homem-Aranha no canal. E eu lembrando das histórias, tá ligado? De quando eu li, eu tava falando sobre o menino que
menino que era fã do Homem-Aranha, não lembro o nome agora exatamente, mas é uma história fantástica, cara, porque é o Peter sentando, conversando com o fã, e você se sente como Peter, tá ligado? Você chega perto de alguém que você consegue se abrir, e cara, se eu for pensar em cada frase que eu li das HQs que me moldaram, diversas vezes eu já tava lendo uma HQ e uma frase fazia eu parar e ficar olhando pra ela várias vezes, porque, velho, são histórias importantes, são histórias que constroem alguém. Sim. E dentro de um contexto de eu tenho 27 anos hoje, se eu for pensar o que mais me moldou na minha vida, sem dúvida nenhuma, cara, foi essa leitura, tanto de HQ quanto de livros, mas foi ler, tá ligado? Foi ter algo que me alimentava, muitas vezes quando eu tava sozinho, muitas vezes quando eu não tinha com quem conversar, muitas vezes quando eu não conseguia conversar com as pessoas, como o Marcelo falou. Ter esses companheiros sempre foi muito importante, e sem dúvida nenhuma as HQs, as histórias em quadrinhos, elas têm parte relevantíssima aí na minha vida, em quem eu sou hoje, e, velho, é foda, é incrível. É impressionante o quanto essas coisas influenciam na nossa vida, na nossa construção, né, de pessoa, né, de ser humano. Porque eu vejo hoje, cara, eu aí com os meus 29 anos, eu consigo trazer, não assim, o mundo imaginário das HQs, dos heróis, para o mundo real, mas o que a gente aprende lá, entendeu? Em respeito, em você se dedicar, sabe, cara, em você fazer o possível, mesmo você não tendo uma capa, um superpoder, você mesmo não tendo nenhum tipo de habilidade, né, fora do comum, mas você pode ajudar as pessoas, sabe, cara? Então, isso me moldou muito, sim, cara. Se você pudesse ser um super-herói, eu seria o Flash. Flash? Sem dúvida. Cara, eu realmente gostaria muito de ser o Homem-Aranha. E é engraçado porque a gente... da cara dos demônios, velho. E é engraçado porque a gente tem dois personagens muito parecidos, né? Se você pensar o Flash e o Homem-Aranha, são personagens muito parecidos nessa questão de enfrentar muitos problemas pessoais. O que você ia falar por causa do uniforme e tudo mais. vermelho? Não. Porque você pega os heróis da época, você admirava os heróis. Com certeza. Você admirava o Superman, Deus, o Batman foda pra caralho, a Mulher Maravilha. Já esses heróis, o Flash, o Homem-Aranha, você se identifica, você não só mais admira. Você vê você refletido nele. Eu sempre me identifiquei com ele. E isso é incrível, cara. Vocês, cara, deixem aqui nos comentários o que vocês acham das HQs, como as HQs influenciaram a vida de vocês, o que elas são importantes, HQs que marcaram. Deixa aqui nos comentários, a gente vai gostar muito de conversar com vocês sobre isso. Não se esqueça de seguir o canal Os Mestres do Universo lá nas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos falar sobre quanto as HQs são importantes na nossa vida. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.